Quando D. Paulo recebeu agora uma homenagem lá no Tuca, eu estive lá e eu estava na mesa lá, solene, aquela mesa que não terminava. Bom, aí me deram a palavra e eu fui juntinho de D. Paulo, e entre as coisas que eu falei, eu disse: D. Paulo é um homem inteligente, e como um homem inteligente, um bom corintiano também. Pessoal, alguns bateram palmas, outros quiseram me vaiar. Tal. Aliás, disse eu estava há poucos dias falando para os padres da Diocese de Santos e me defrontei com um padre e disse a ele: meu irmão, você está com a camisa do Santos aí? Eu vou te dar uma do Corinthians de presente. Ele falou: ó, Dom Angélico. Aí eu disse: não tem ó, Dom Angélico. Não se esqueça, disse eu a ele, que São Paulo Apóstolo escreveu 2 cartas aos corintianos. Ele falou: Dom Angélico, o senhor tem razão, verdade. Mas eu quero lembrar ao senhor que São Paulo escreveu essas 2 cartas aos corintianos, como o senhor está falando, à sombra de palmeiras, e recomendou insistentemente nas cartas: sejam santos. D. Paulo Evaristo, ele tinha um lema de vida. No meio das confusões, das crises e olha, da ditadura militar, ele sempre dizia: coragem, vamos avante, de esperança em esperança, na esperança sempre. Como eu me conheci D. Paulo, já faz alguns bons anos. Eu era coordenador de pastoral em Ribeirão Preto e vinha às reuniões da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Sul 1, que compreende o estado de São Paulo. E lá estava também D. Paulo como bispo. E aí nos encontramos. E depois, D. Paulo um dia me telefona: você poderia vir a São Paulo para a gente conversar um pouco? Eu falei: vou. E mandei para São Paulo. E ele me perguntou, lá na casa dele, uma casa simples da Rua Mococa, porque ele já tinha vendido o Palácio Episcopal de São Paulo e empregado o fruto da venda para a compra de terrenos na periferia, sempre preocupado com os pobres, como bom franciscano. Aí ele me perguntou se eu já tinha recebido a notícia da Nunciatura Apostólica de que eu iria ser nomeado bispo. Eu falei: não. Ele falou: então vai acontecer isto. E diga sim. Eu falei: tá bom, D. Paulo. Durante a ditadura militar, ele sempre foi um padre, um bispo, um frade, comprometido com a libertação do povo, com a justiça. D. Paulo tem um espírito democrático. Ele não se iludiu, não. O movimento golpista de 64, e em grande parte também por influência dos Estados Unidos, ele não foi um golpe para libertar o Brasil do perigo comunista, mas para favorecer realmente os detentores do poder econômico. Isso, pensar de maneira diferente é estar realmente alienado daquilo que realmente aconteceu. E eu, como tenho formação jornalística e fui diretor do Diário de Notícias de Ribeirão Preto, quando cheguei aqui, D. Paulo falou: você também vai ficar o diretor do jornal da Arquidiocese de São Paulo, que se colocou inteiramente na defesa dos pobres e dos direitos humanos. Tanto isso é verdade que diversas vezes nós fomos aqui e acolá censurados. Como? A polícia, os censores vetavam certos artigos, até entravam lá. E nós tivemos um número do São Paulo totalmente falsificado, adulterado. O jornal, o pessoal que não aceitava a linha profética evangélica da igreja,
elaborou, editou um número especial do Jornal São Paulo e distribuiu nas igrejas. Como se fosse um de vocês. Como se fosse o nosso jornal. E na primeira página aparecia a foto de D. Paulo dizendo mea culpa, minha culpa. E D. Paulo se dizendo arrependido da linha pastoral profética na defesa dos pobres, dos injustamente presos, defendendo o restabelecimento da democracia no país. As comunidades eclesiais de base nasceram nesse espírito. O povo que foi se unindo, se organizando nas pequenas comunidades, já diz, eram comunidades de igreja e tinham os pés na realidade. E aí se reuniam, unidos diante da realidade gritante da periferia, de favelas e falta de moradia, foram se organizando em cima também de determinadas bandeiras. Aí nós fizemos uma luta, um trabalho por moradia e congregamos lá na Praça do Forró, da Praça Padre Aleixo, lá na querida São Miguel Paulista, milhares de pessoas, milhares, reivindicando moradia. E conseguimos algumas dezenas de casas. Então, numa ocasião, de São Miguel até Itaquera, tinha um bairro lá com as moradias novas e fomos lá para a festa de inauguração. Ao término da festa de inauguração, a missa, uma senhora, lá pelos 75 anos, tal, me falou, meu filho, você poderia ir lá até a minha casa? Eu queria que o senhor fosse lá para abençoar a minha casa. Eu falei, tá bom, terminando aqui, eu vou até lá. E terminou a cerimônia, eu me encaminhei para uma casa conquista do povo organizado a respeito de moradia. E aquela senhora que tinha vindo da Bahia há anos atrás, ela ficou assim na porta da casa dela e disse para mim, aí ela estava chorando de emoção, meu filho, é a primeira vez na vida que eu posso dizer que tenho a moradia. Daqui ninguém vai me tirar porque a casa agora é minha. E nós vinhamos muitas vezes de São Miguel, em passeata, até a Penha, e gritando na rua, o povo unido jamais será vencido. Por quê? Povo organizado, consciente, em cima de bandeiras concretas, sai vencedor. E um legado importante de D. Paulo Evaristo está ali. Era um homem que, seguindo Jesus, ele sabia que Jesus não morreu na cama, não. E nem morreu numa burguesia de vida. Mas ele morreu porque anunciou o reino de Deus. Anunciou um Deus que é Pai. Um Deus que é Pai. E se Deus é nosso Pai, nós todos somos irmãos. E se somos irmãos, precisamos nos amar. É esse o mandamento. E a oração que Jesus nos ensinou começa com Pai Nosso. E tem a outra parte que diz Pão Nosso. Trabalho para todos, dignidade reconhecida para todos, moradia, saúde, escola, educação para todos. Não somente para os marajás e privilegiados do sistema econômico capitalista liberal que está aí. O nosso povo há muito tempo não acredita na justiça. Por quê? Olha, desde meu tempo de criança, eram os 3 P's que eram condenados. Os pobres, as putas e os pretos. E esses 3 P's o senhor acha que continuam? Continuam em grande parte. Continuam sendo vitimados. Nós precisamos nos voltar decididamente para a periferia. Eu digo isso de coração aberto, porque eu tenho me encontrado com pessoas maravilhosas, quanta tenacidade, quanto espírito de luta, mas ao mesmo tempo, quanta alienação. Não por culpa própria, mas qual é o papel real da grande imprensa na educação contínua, na informação adequada do nosso povo? Eu lamento que grandes meios de comunicação estejam a serviço do capital, despudoradamente.
e alienem ainda mais o povo, distorcendo a verdade dos acontecimentos.